Argentina, com a grave crise econômica que o país enfrenta, moradores de nações vizinhas viajam para fazer compras, como supermercados, combustíveis, que estão mais baratos. Confira a reportagem de Álvaro Nocera. Uma enorme ponte liga as cidades de Fray Bentos, no Uruguai, a Gualeguaychú, cidade argentina, a 250 quilômetros de Buenos Aires. O movimento é constante, mas ganhou um novo impulso nos últimos meses. É que muitos uruguaios estão cruzando a fronteira para comprar comida e combustível baratos, resultado de uma crise sem precedentes no país vizinho. De olho nas vitrines, o Robert diz que a pequena viagem vale a pena. No Uruguai, o combustível custa 70 pesos e aqui na Argentina pagamos 20 pesos. Então já temos mais da metade do lucro. É muito melhor para nós. Alimentos, produtos não perecíveis, tudo funciona. Porque, por exemplo, um pacote de macarrão lá custa 70 pesos e aqui você compra por 20 pesos. Você consegue 3 pacotes aqui pelo preço de um ali. A Argentina luta contra uma inflação superior a 115% e tem a sua situação agravada com a desvalorização do peso com relação ao dólar. Já o Uruguai possui uma inflação anual de cerca de 6% e a sua moeda local valorizada em relação à moeda americana. Esse cenário criou um dilema para as cidades localizadas na fronteira da Argentina com a Bolívia, Chile e Uruguai, incapazes de competir com os preços argentinos. Gerente de um mercado no lado uruguaio, Noélia Romero, viu as vendas despencarem com a fuga de clientes para o outro lado da ponte. Nossas vendas caíram muito, também caíram para as farmácias, isso sem falar na gasolina. Mas as vendas de alimentos e produtos de limpeza são as mais afetadas. O governo uruguaio, liderado por Luiz Lacalle Pou, tem sido pressionado a adotar medidas contra o contágio da crise. Do outro lado, o Banco Central da República Argentina aumentou em maio a taxa básica de juros para 97% ao ano. O índice está no maior patamar da série histórica, iniciada em dezembro de 2015. Pois é, agora há pouco o Alan Gânio Capês falava da hiperinflação aqui no Brasil dos anos 80, quando a inflação chegava a 80%. Agora, na Argentina a situação é pior e isso atrai as pessoas para consumir por lá. Os brasileiros viajam para lá e isso não é novidade, né? Não é novidade e as causas dessa inflação argentina, né, do problema argentino, lembra muito as causas aqui na década de 80, que basicamente é descontrole fiscal, excesso do gasto público, uma política monetária inadequada, então uma taxa de juros baixa perante a inflação. Muita gente pode falar, bom, mas espera aí, 90% de taxa de juros, mas a inflação está em 115%. Então significa que o juro real, tirando a inflação, está no negativo. Então é uma taxa de juros artificialmente baixa, estou falando dos juros reais, política fiscal descontrolada, controle de preços, lembra muito o Brasil da década de 80. E é claro que essa situação gera aí todo um caos na economia. O que nos surpreende é que muitas dessas ideias, né, de excesso de gasto público, de querer baixar a taxa de juros ali na marra, na canetada, de vez em quando elas voltam e voltam inclusive aqui no Brasil como se isso fosse uma boa saída para a economia. É exatamente ao contrário. Isso leva ao desastre da economia e à hiperinflação que atinge principalmente a população mais pobre. Agora, Alan, Lula sempre demonstra muito interesse em ajudar, fazer parte ali desse momento em que a Argentina vive. Há alguma forma de o Brasil tentar ajudar a Argentina, como por exemplo uma moeda de troca ali, como a exportação? Olha, essa moeda de troca, Paula, seria muito difícil. Por quê? Porque as economias são muito diferentes. Para ter uma moeda de troca, teria que ter uma estabilidade monetária, ou seja, moedas parecidas e inflação parecida também. Está muito diferente a realidade do Brasil e da Argentina. O Brasil tem uma inflação aí próxima de 5% e a Argentina 115%. Seria inviável, impossível operacionalizar isso. Agora, em relação a empréstimos do Brasil para a Argentina, ok, desde que a taxa do empréstimo esteja adequada ao risco do país. O que a gente não pode agir é como uma instituição de caridade. A gente tem que emprestar de acordo com o risco daquele país e o risco é alto.